noite a todos, bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora vocês estão nos ouvindo. Meu nome é Guilherme Monteiro, sou mestrando em História pela Unirio e estou voltando aqui para o último episódio da nossa temporada, da nossa segunda temporada sobre ditaduras latino-americanas, com a Bárbara. Bárbara, dá um oi para todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Miranda, sou graduanda em História pela Unirio no modelo EAD via CEDERJ. A Bárbara é uma das nossas novas integrantes aqui da Leal, que provavelmente estará na nossa terceira temporada aqui com vocês. E hoje, nosso entrevistado já é conhecido do grande público, é o professor Vanderlei Veselewski. Tudo bem, professor? Tudo bom, Guilherme. Hoje, especialidade da casa, peru. Exatamente, gente. A gente vai falar sobre as múltiplas ditaduras, né, que aconteceram ali a partir dos anos 60 no Peru. E acho que a Bárbara já quer começar perguntando, professor. Boa noite, Então, vai lá, professor. Tudo bem? Queria que você contasse para a gente um Tudo. pouquinho qual foi o contexto e os acontecimentos que levaram ao golpe militar no Peru. Bom, para começar, e aí a gente... É claro que eu não vou voltar lá nos Incas, né? Mas você tem uma tradição de intervenção militar peruana desde o século XIX. O processo de independência do Peru foi muito conturbado, né? A formação do Estado peruano foi muito complicada, com as tensões entre as elites costeiras, né, e as elites serranas. E o que acontece é que, depois da derrota que o Peru sofre na Guerra do Pacífico, ao fim do século XIX, você tem um momento em que esse setor militar se retira um pouco da cena política, né? Que é o período que na história peruana chamado civilismo, né? O que acontece? Nos anos 20, o Peru tinha uma ditadura civil-militar, vamos chamar assim, a liderança era civil, Agostinho Leguia, que era uma liderança que procurava dar uma feição mais moderna ao Peru, mas conservando uma estrutura oligárquica. Uma coisa importante, Bárbara, o Peru é um país com oligarquia agrária, mas como no caso chileno, o Peru tem essa oligarquia agrária com um poder mais voltado para a questão política do que econômica. Porque a economia peruana é muito mais uma economia de exportação mineira até hoje. O Peru até hoje é um dos maiores exportadores de ouro, por exemplo, da América Latina, né? O que acontece? Década de 30, você tem o nascimento de um partido que vai marcar o século XX peruano, o APRA, Aliança Popular Revolucionária Americana. E o programa do APRA, nos anos 30, é um programa que é etiquetado pelas oligarquias peruanas e pelo setor militar como um programa, aspas, comunista. Embora o APRA tivesse uma diferenciação muito grande do Partido Comunista Peruano, né? Mas ele, como é um programa que falava em reforma agrária, falava em nacionalizações de empresas, naquele momento, nos anos 30, ele é visto como um programa de esquerda. E os apristas, quando o Leguia é derrubado em 30, acontecem eleições, os apristas disputam a eleição, perdem, não reconhecem o resultado e fazem um levante armado, um levante militar, de baixas patentes militares. Isso faz com que eles sejam estigmatizados e o Peru tem um período já de ditadura militar nos anos 30, tá? Com o Sánchez Cerro, depois o Benavides, né? É um período de ditadura militar. 45 a 48, você tem o que a gente chama de uma primavera democrática, um governo eleito, né? Só que esse governo do Luiz Bustamante vai durar pouco, por quê? É um governo pressionado tanto à esquerda, pelo APRA, que queria mais espaço no poder, como à direita, pelo setor militar e pela oligarquia. Em 48, esse governo é derrubado no contexto da Guerra Fria. Então, repara que aí você tem uma nova intervenção militar. Repara que essa intervenção ela é permanente. Quer dizer, quando você tem crise política, só que a ditadura de Manuel Odría, 48 e 56,
Em 56, se restabelece governos eleitos no Peru. E aí acontece uma mudança nas Forças Armadas peruanas. Até meados dos anos 50, elas seguem um padrão de estar muito ligadas à oligarquia agrária e ao setor mineiro. Nos anos 50, a partir do CAIM, Centro de Altos Estudos Militares, é algo parecido com a Escola Superior de Guerra, né? Você passa a ter um setor militar, que no começo é minoritário, mas esse setor militar ele começa a propor um desenvolvimento um tanto diferente para o Peru. Não seria, é claro que muito marcado pelo anticomunismo, lógico, mas não seria mais um desenvolvimento atrelado ao capital estrangeiro e à oligarquia agrária. Porque o que esse setor militar pensa? Você tem uma camada índia muito grande fora da cidadania peruana. É uma gente que não vota, é uma gente que é analfabeta, é uma gente que não tem acesso à terra. O que esse setor militar, esse principal deles não é nem o Velasco Alvarado, é o Edgardo Mercado Jarrim. O que eles pensam? Bom, se um dia o Chile fizer guerra com a gente de novo, né? O Peru tinha perdido na Guerra do Pacífico, ou a gente tiver uma intervenção, isso é mais tarde, é mais para os anos 70, mas se tiver uma intervenção brasileira na Amazônia, ninguém vai defender a gente. Não vai ter defesa para esse país. Então, começa a se desenvolver dentro das Forças Armadas um projeto que, sem dizer que é aprista, acaba incorporando aquelas bandeiras do APRA. Ou seja, reforma agrária, estatização, valorização da cultura indígena, continua com a ideia anticomunista. Bom, 1962, tem eleição no Peru. Primeiro turno, quem ganhou? O líder histórico do APRA, Vítor Raul Aya de la Torre. O Aya de la Torre ganha a eleição no primeiro turno, poderia ganhar no segundo. Só que aí acontece um problema. Tem um desencontro de inverno entre os peruanos e os militares peruanos e o pessoal do APRA. Vocês lembram que o APRA fazia essa proposta de reforma agrária, estatização, valorização das línguas indígenas, desenvolvimento das universidades. O APRA propunha isso, não propunha? Não. A partir do fim dos anos 50, o APRA está abraçadinho com a oligarquia peruana, é a chamada convivência. Então, o APRA não defende mais isso. E, junto com a vitória do de la Torre, acontece um outro problema. Havia muitas lutas pela terra no Peru. Lutas na costa, você tem mais as greves de sindicatos açucareiros, e nas serras são comunidades que haviam perdido suas terras para haciendas, tentando retomar essas terras. Só que há um terceiro fenômeno, que é o seguinte: numa região que o Peru ele é dividido em 3 grandes áreas, né? A costa, a serra e a selva. Só que tem uma parte que a gente chama serra de selva, né? Faixa de selva, que é mais baixo do que a serra, aquela parte autona, 4.000 metros da Cusco, Puno, mas e ainda mais alta que a selva amazônica. Essa região é uma região que é apontada para a colonização dos anos 50. Então, você tem processo de colonização de grandes terratenentes que se deslocam da serra, expulsam as populações indígenas que estão lá, declaram essas terras como baldias, como vazias, e ocupam essas terras com os seus arrendatários, né? E aí eu tenho um movimento, porque você tem uma liderança muito importante, que é Hugo Blanco, que é um líder trotskista, que ele queria fazer a revolução à moda trotskista, a partir das fábricas. Tal. Ele chegou e não tinha fábrica para ele trabalhar, né? Ou pelo menos tinha muito pouca. Então ele acabou indo para o meio agrário.
E aí, esses arrendatários, principalmente, organizam uma greve em cerca de 100 fazendas. Só que essa greve ela tem um caráter interessante, porque eles eram arrendatários, o que significava o seguinte: eles tinham que cultivar uma parte da terra para os fazendeiros, né? Os cafeicultores, cocaleiros, né? O pessoal do cacau, cacaucultores, mas ao mesmo tempo eles tinham uma parte que era para eles, que inclusive eles subarrendavam, eles contratavam outras pessoas. Então, eles pararam de trabalhar na terra dos patrões, mas não pararam de trabalhar na terra deles. E aí o Hugo Branco disse uma coisa interessantíssima, nem eu me dei conta, aquilo era a reforma agrária. Então, você tem um movimento enorme em La Convención, que é uma região que pertence à província, ao departamento do Cusco, né? Agora chama região, né? Uma província da região do Cusco. E aí, esse setor militar ele tem duas preocupações. Primeiro, se o APRA ganhar a eleição, não tem reforma. Segundo, se não tiver reforma, pode ter revolução. É por isso que nos meus estudos eu chamo essa intervenção militar, Bárbara, de vacina contra a revolução. Né? Que ao contrário de você simplesmente fazer a repressão, não é que não tenha repressão, não, tem. Mas você, ao mesmo tempo, procura tomar algumas medidas que impeçam a revolução. O que aconteceu? Um golpe militar clássico. O Manuel Prado, que é o presidente, é derrubado e aí assume o Pérez Godoy. Esse golpe, essa junta militar, ela organiza eleições. O Pérez Godoy até queria ficar mais um tempo, mas ele é derrubado pelo Fernando Henrique Lopes. Isso aqui é uma coisa importante. Dentro das Forças Armadas, você tem tensões também, né? E aí são convocadas novas eleições e esse setor militar toma duas providências no que tange ao tema agrário. De um lado, ele legitima aquilo que os camponeses tinham feito em La Convención. Vocês fizeram... O que vocês dividiram? Dividimos a terra, tá aqui, então beleza. Deixa como está. Não vamos mais mexer. E, por outro lado, não menos importante, lança as bases para uma lei de reforma agrária. São feitas novas eleições e é eleito o engenheiro Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde já tinha sido candidato em 62, ele tinha uma feição progressista para a época, e aí ele entra prometendo reforma agrária. E, ao mesmo tempo, um projeto de colonização na Amazônia. Era o que ele chamava conquista do Peru pelos peruanos, porque o Peru tem uma coisa interessante, as populações indígenas da Serra, bem ou mal, elas tinham sido reconhecidas como comunidades campesinas desde o período da colonização espanhola. As da selva, não. Tá? Na costa tinha muito poucas comunidades nesse momento. E aí eu tenho o governo de Belaúnde eleito. Belaúnde aprova uma lei de reforma agrária, 64. É uma lei que expropria relativamente poucas famílias e preserva as áreas proprietárias da costa, que eram voltadas para a produção de açúcar e de algodão. E esse setor militar, ele começa a se preocupar com outra coisa. Pintam ocupações de terra em outras regiões que não La Convención, porque como se diz, bom, por que La Convención conseguiu e nós não? Uma coisa importante é por que o tema da terra é tão importante? Esse setor militar está muito preocupado com a Revolução Cubana. A Revolução... E quando o Fidel Castro não sabia muito o que fazer com o Che Guevara, uma das possibilidades foi mandar ele para o Peru. Depois ele acabou escolhendo a Bolívia, mas quando o Che Guevara volta do Congo, o Fidel não sabe muito bem para onde manda o Che Guevara, né? Reza a lenda que ele andou até pelo Acre, né? Fato é que... E aí tem um outro detalhe. Em 65, guerrilhas no Peru. Onde o pessoal do movimento de esquerda revolucionária resolveu implantar a guerrilha dele, gente? La Convención. Que eles pensaram, bom, o pessoal de La Convención é um pessoal de briga, um pessoal que luta, então a revolução vai ser com esse campesinato.
Nananinanon. O campesinato já tinha acesso à terra. Então, na verdade, eles até rejeitaram o pessoal do movimento de esquerda revolucionária. Então, esse setor militar começa a pensar o seguinte, que o caminho é justamente esse, fazer a reforma agrária como a vacina contra a revolução. Mas a reforma agrária do Belaúnde vai muito lenta. Além disso, eles queriam uma maior intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque a indústria peruana era muito débil. A indústria peruana, voltadinha ali para o mercado interno, o Peru importava muita coisa. E como é que a gente vai, por exemplo, desenvolver uma indústria bélica nacional? Sem isso, você não tem nenhuma indústria forte, né? Outro ponto, a questão dos recursos naturais do Peru estarem na mão desse setor do Estado. Isso naquela época, gente, não era pecado, tá? Nós que, né, Guilherme, que cresceu sob o neoliberalismo, naquela época, estatizar petróleo, estatizar mina não era pecado. Então, esse setor militar desenvolve, a partir desse centro de estudos militares, uma noção e um projeto que ele só vai ser publicado em 74, que é o Plano Inca, mas pela velocidade com que as medidas foram sendo tomadas, dá para perceber que já tinha esse projeto muito antes. E aí aconteceu um pequeno problema. O governo peruano ia fazer um contrato com a International Petroleum Company, né? International Petroleum Company, e esse contrato, a página que ia regular quanto a International Petroleum Company pagaria ao Estado peruano foi perdida. Você vai perder a página? Perder a última página do contrato. Isso foi o pretexto para o golpe. Em outubro de 68, 2 horas da manhã, os tanques fizeram uma visitinha ao palácio, tiraram o Belaúnde de terra e da cama, colocaram num avião, mandaram para a Argentina e avisaram lá da Argentina, olha, tá chegando. Segura que está indo aí um ex-presidente. Muito poucos protestaram, o pessoal do APRA quer se candidatar novamente, e aí eu tenho essa instalação do regime militar. Um golpe de Estado que acabaria mudando bastante a face do Peru, né? É chamado por muitos de a Revolução Peruana, beleza? Professor, então, aproveitando, eu vou te fazer a pergunta de $1 milhão. Está preparado? Vai. Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, um general de esquerda? Eu diria que sim. Eu diria que um general de esquerda, mais pelas... É claro que esse de esquerda tem que ser matizado. Sabe que o Brasil, por exemplo, até 64, uma coisa que a gente se esquece é que o número de punições nas Forças Armadas para gente que não apoiou o golpe foi muito grande, tá? Agora, quando a gente fala de esquerda, tem que entender. O Hugo Blanco tem uma história que eu acho ótima, o Guilherme. O Hugo Blanco diz o seguinte, ele estava preso, porque no meio dessa confusão eu esqueci de contar que o Hugo Blanco foi preso, apesar da revolução, e quase foi condenado à morte, bateu na trave. E aí, quando ele estava na cana dura, os militares resolveram anistiar ex-guerrilheiros do RN, que é outro grupo, né, Beja, e propuseram para o Hugo Blanco anistia. Aí falaram, olha, faz assim, ó, mas se declara doente e tal. Aí ele, estou perfeitamente bem de saúde. Cara, você não quer trabalhar para o governo? Não, veja bem, posso até trabalhar para o governo, mas desde que a coisa seja decidida pelas comunidades. Então, se uma cooperativa, se uma comunidade, já vou falar dos modelos de reforma, né? Se uma comunidade quer manter o esquema de comunidade camponesa, que seja comunidade camponesa, se quer propriedade privada em pequenos lotes, que seja pequenos lotes, se é cooperativa, que seja cooperativa. Ele fala, santo remédio, pedir a um militar que seja democrático. Ninguém vai me chamar para trabalhar com eles. Aliás, me deportaram. E o Hugo Blanco diz, quando me perguntam qual foi o melhor presidente do seu país, ele fala, o menos mal foi o que me deportou, né? Agora, quais são as medidas? Primeira coisa, estatizar as refinarias da International Petroleum Company. Tanques de guerra na porteira da fazenda. Segunda medida, estatização de minas. Terceiro, comprar ações de bancos, tá? Aumentar a participação do Estado. Outra coisa, criar uma lei de indústrias. Uma lei de indústrias onde os trabalhadores teriam participação não apenas nos lucros, mas na direção
das indústrias. Outra medida importante, a valorização do quechua, que é tornado mais na frente, lá para 74, a língua oficial do país. E a outra coisa importantíssima, a reforma agrária. Por que a reforma agrária? Tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, que a reforma agrária era vista naquela época como um meio de você aumentar a produtividade e aumentar a produção. Mais gente produzindo, baixar os preços na cidade. Era assim que se via a reforma agrária, né? Por outro lado, mas não menos importante, a reforma agrária seria uma forma de você incorporar esse campesinato à cidadania e fazer desse camponês uma barreira contra a infiltração comunista. Detalhe que o Partido Comunista do Peru, o PCP pró-soviético, apoiou o Velasco, tá? Eles perceberam que aquilo ali... Outra coisa importantíssima, né? Além da questão da valorização desse campesinato, eu tenho um ponto que é legal que a gente pensar da cidadania. Esse camponês sendo visto como cidadão. Ele, então, se endereçaria em defender não apenas a sua terra, mas a sua pátria. Ele veria na terra a pátria, né? Por isso que 9 meses depois do golpe, eles colocaram tanques de guerra na porteira das fazendas. Foi uma reforma agrária feita sob regime militar. Agora, uma coisa que é importante, quer dizer, essa reforma agrária ela vai ter 2 modelos importantes, né? É o modelo de cooperativa, que é na costa. Então, para que as fazendas açucareiras ou algodoeiras, hoje laranja, né, tem um movimento importante, do Ando, por exemplo, porque o que acontece? A partir do momento que os tanques de guerra expropriam algumas fazendas, em muitos lugares os camponeses se movimentam e começam eles mesmos a pedir a reforma agrária, né? A brigar pela expropriação. Então, em áreas assim, que são fazendas grandes, na costa, você tem as cooperativas, né? Então, você se transforma em cooperativas administradas por gerentes nomeados pelo Estado no primeiro momento. São até militares mesmo. E depois elas têm a sua autonomia. Por outro lado, você tem comunidades na Serra que estavam em disputa com fazendas, e aí você tem uma situação que é complicada, que é tentar juntar no mesmo saco comunidades agrárias com haciendas, na mesma propriedade. Não deu certo, você deu disputas de vários tipos, né? Um outro ponto que é super importante é pensarmos a Amazônia peruana, que naquele mesmo momento o Brasil estava desenvolvendo um processo, né? A Transamazônica, aquela coisa toda. E aí, no caso peruano, eles morriam de medo que o Brasil resolvesse aproveitar o embalo e tomar uns pedacinhos do Peru. Então, eles incentivam a colonização na selva, só que lá tem uma coisa diferente. Pela primeira vez, se legalizou as terras das comunidades nativas. Então, tem nesse caso, né, um ponto que é super importante, essa questão da terra, que também vai ser importante na Amazônia. Só que tem uma outra coisa. No caso amazônico, a ideia ainda era, como no caso brasileiro, que a Amazônia devia atender a costa do Peru, ou a serra. Então, receber imigrantes da serra e atender a demandas da costa. Por exemplo, a criação de oleodutos para conectar reservas de petróleo da selva com a costa. Tá? Então, assim, dá para falar que é um general de esquerda, Guilherme, sintetizando? Sim, a esquerda internacional, inclusive, apoiou uma parte bem importante. No caso do Peru, o Partido Comunista apoiou. O APRA não, porque tiraram o pão da boca deles. Né? Inclusive, eu conheci um senhor que ele disse uma frase que marcou muito. Ele disse assim, meu pai era do APRA. Quando ele viu o Velasco Alvarado fazendo aquele governo, meu pai disse, isso aqui é o programa do APRA, gente. Isso é o programa dos anos 30, reforma agrária, estatização de minas, estatização de alguns bancos. Isso é o programa do APRA. E o apoio à industrialização. Agora, tem um detalhe aqui. O pessoal da indústria, por exemplo, não aceitou a reforma agrária porque eles imaginaram o seguinte, um dia vão em cima da minha fábrica também. As fábricas não foram expropriadas, tá? Porque todo esforço visava. Outro problema, se estatizou algumas minas, como eu contei. Só que aí o Peru ficou com um probleminha, porque no setor internacional, as minas, a tecnologia delas era muito dependente das
empresas estrangeiras. E você não conseguia, agora, a partir do Estado, importar tecnologia nova. Eles até tentaram parcerias com a Iugoslávia, mas não foi tão bem desenvolvido, né? Então, dá para falar que é um general de esquerda? Sim, mas só que você tem que pensar que é uma esquerda anos 60. Não vai pensar numa esquerda mais pluralista e nem tanto. Tanto que houve vários grupos de esquerda que não apoiaram, porque eles pensavam o seguinte, que aquilo ali, tudo bem, era legal, estava sendo feita a reforma agrária, mas havia grupos, por exemplo, maoístas, que diziam o seguinte, não, mas essa reforma agrária é uma reforma agrária terratenente, porque o camponês, ao fim e ao cabo, vai ter que pagar pela terra. Isso aqui é uma coisa importante, as pessoas pensam que reforma agrária é dar terra de graça, não é não. As cooperativas, em princípio, teriam que pagar. Até não pagaram, porque elas fizeram uma dívida enorme, né? Acabaram até não pagando. Mas, na realidade, a ideia da reforma agrária não é que a pessoa receba a terra e não pague, a pessoa paga ao Estado. Vai ser muito importante que a gente pense. E aí eu acabo tendo uma situação muito complicada, que é depois o Peru tendo a crise da dívida. Por quê? Começo dos anos 70, você tem muitos empréstimos dos grandes grupos internacionais, dos grandes bancos. Só que eram uns empréstimos muito, digamos assim, interessantes, né, Guilherme? Que era assim, os juros eram pós-fixados. O que quer dizer isso, Vanderlei? Suponhamos que você fosse fazer as compras fosse fazer o crédito lá na Casa Bahia. Quer pagar quanto? Não, a questão é a seguinte, os juros vão flutuar conforme a taxa do mercado internacional. Então, se os juros são... Hoje, você faz um empréstimo a 4%, mas se o mercado internacional aumenta a taxa de juros, o juro da tua dívida sobe também. O que aconteceu em 1973? Uma crise econômica internacional. Por quê? Os árabes perderam a guerra para Israel, quarta guerra israelense, o preço do petróleo era $3, pulou para 15, de um dia para o outro. Isso deu um desarranjo no mercado internacional total, os juros dispararam e depois, em 80, vai ter uma nova taxa de juros, uma nova alta dos juros. Então, a dívida peruana, como a brasileira, como a argentina, como a todos os países, dão um salto para o futuro. Internamente, isso debilitou muito o Velasco Alvarado, porque o apoio dele ele dependia muito do apoio nas Forças Armadas, né? E houve setores dentro do Exército, e principalmente na Marinha, que jamais aceitaram aquelas medidas. Toleraram porque ele tinha uma base popular muito grande naquele momento, né? Imagina, tanque de guerra na porteira das fazendas, uma coisa que ninguém tinha visto, né? Você não viu isso na América Latina, né? Então, mas a partir da crise econômica, ele vai se desgastando dentro das Forças Armadas, ele também fica doente e vai operar nos Estados Unidos, inclusive. Aí tem 1000 lendas sobre isso no Peru, né? O pessoal, vocês sabem que todo carinho pelos taxistas, mas os taxistas viajam, literalmente. Eu lembro de um que falava assim, não, ele tinha que ter ido para a União Soviética, porque nos Estados Unidos colocaram o vírus para dentro dele, né? E 1000 histórias. O fato é que o Velasco Alvarado acaba se isolando e aí você tem uma coalizão, né, contra ele dentro do setor militar e ele acaba derrubado em 75, né, em agosto de 75, por um golpe militar liderado pelo general Morales Bermúdez, que é uma coisa interessante que ele promete ao Fidel Castro manter a linha, ele chama de segunda fase da Revolução, né, mas na prática vai ser a fase mais conservadora do regime, tá? Não sei se eu dou um general de esquerda? Sim, mas depende do que você entende por esquerda. Muito bom, professor. Você sabe que o tema de reforma agrária muito me interessa, né? Sim. E o senhor comentou que tinham pelo menos 2 modelos, né, durante a reforma agrária peruana. Você pode falar um pouquinho quais foram as particularidades desses modelos, qual foi o impacto disso? Bom, vamos aprofundar um pouquinho, então. Porque, como eu expliquei, o Peru tem um modelo de costa e de serra. Na costa, os mais radicais vão chamar de colcose, né? Porque as fazendas antigas são transformadas em cooperativas, tá? Essas cooperativas, elas no começo seriam controladas pelo Estado e depois passariam para os trabalhadores.
qual é, Bárbara, a memória que se tem acerca das cooperativas, até hoje? A ideia do não trabalho. A ideia de que no tempo da cooperativa não se trabalhava. Isso é uma memória muito forte, porque aí havia uma questão interessante, porque de fato havia muito aquela noção de que o patrão não trabalhava. Então, em muitos lugares, realmente as pessoas levavam a coisa meio na flauta, pelo menos isso ficou na memória, tá? Por outro lado, há alguns trabalhos que indicam o seguinte, nem tanto. Tem cooperativas que conseguiram criar serviços, criar hospitais, né? E, de qualquer maneira, muito dessa produção atendia o mercado. O problema é que o Estado não tinha como controlar a exportação, né? O preço internacional do açúcar, do algodão, da laranja, né? Agora, outro modelão é das comunidades nas fazendas da serra, porque, como eu estava contando, você tem muitas disputas entre haciendas e comunidades reivindicando que as terras tinham sido tomadas pelas fazendas, muitas vezes sim, umas outras não, e aí se teve a ideia muito brilhante de juntar a comunidade e a hacienda numa propriedade única. Eu posso garantir para você que não foi uma boa ideia. Por quê? Tudo bem, o fazendeirão foi embora, tá? O grande fazendeirão, ele foi embora. Só que, na prática, quem mandava nas comunidades eram os gerentes das haciendas que eram indicados pelo Estado. E as comunidades continuavam com o mesmo problema. Por exemplo, o cara queria levar a ovelha dele para comer a grama lá na fazenda. Não podia. Então, você tem uma crise enorme. E aí, muitas vezes, essas comunidades em áreas como Puno, como Cusco, ocupam as terras das haciendas. Derruba a cerca de novo, né? Ué, professor, mas não era tudo uma propriedade? Sim, mas eles continuavam com as mesmas limitações que eles tinham no tempo da hacienda, entende? Uma outra característica importante do período da reforma agrária, e vai ser importante para algo que nós vamos falar de novo, é o problema da segurança. Você tem áreas que você tem a fragmentação da propriedade independendo da reforma agrária, como em Cajamarca. Então, os próprios fazendeiros, quando eles sentem que vão perder a terra, eles não parcelam, até porque isso é possível no começo. Há a possibilidade da parcelação por iniciativa privada. E aí, você tem o seguinte, o patrão foi embora, e aí pipoca muito roubo do gado. Quando eu falo roubo do gado, gente, às vezes aquele camponês tem uma cabeça de gado, tem uma vaca ou uma ovelha. Vocês imaginam o desastre para um pequeno cultivador perder a única cabeça de gado que ele tem, né? E aí é que eu tenho uma coisa super interessante da história peruana, que o nosso Guilherme está até estudando também um pouco, né, Guilherme? Colateralmente, que é a formação das rondas campesinas. São grupos de camponeses. Se eu falar que são milícias, como essa palavra em português ficou muito pesada, tem que... Então, como eu ia dizendo, você tem essas rondas campesinas que elas são uma espécie de guarda popular. Essa guarda popular, no começo, ela prende os ladrões de gado para entregar para a polícia mesmo. Só que muitas vezes os ladrões de gado têm parceria com a polícia, uma coisa que quase não acontece, né? Ainda bem que foi só no Peru dos anos 70 que aconteceu isso. E aí eles passam a usar, então, punições que eles já tinham aprendido, que muitos deles tinham feito serviço militar. E aí tem uma coisa interessante, né? No Peru, o serviço militar ele tem uma certa popularidade, né? Apesar do Peru ter sido derrotado na Guerra do Pacífico, depois o Peru ganhou uma guerra contra o Equador nos anos 40. Então, esse serviço tem alguma projeção. Então, aí nesse contexto, eu tenho o quê? Eu tenho uma ação dessas rondas que é prender os sujeitos, levar o sujeito para a Assembleia Comunal, né? E aí a Assembleia Comunal é que vai decidir a punição dele. Então, a punição pode ser desde exercícios, fazer flexões à moda militar, até, por exemplo, Bárbara, tomar um banhozinho gelado no rio lá de Cusco, ou ainda, por que não, o que eles chamam de disciplina de massa. Por exemplo, tem 200 membros da comunidade, cada membro da comunidade tem direito a dar uma chicotada no sujeito. E por que eu estou falando das rondas campesinas? Porque
A questão da reforma agrária, você acaba tendo essa memória de uma certa insegurança de não ter um patrão. Por outro lado, você tem a noção de uma produtividade que é vista como baixa, não é tão baixa assim, porque até hoje no Peru você tem uma quantidade enorme de pequenos proprietários que produzem para as cidades, né? Porque essas cooperativas, depois, muitas delas foram parceladas, aquelas da costa que eu pontuei, em pequenos lotes, né? Justamente para o banco não poder tomar a terra, eles parcelaram, o Banco Agrário. Então, aí eu tenho, nesse contexto, uma reforma agrária que ela acaba sendo, embora ela seja muito criticada, na época a esquerda mais radical não apoiava, porque dizia que era terratenente. De uma certa maneira, essa esquerda acaba colaborando com ela quando ocupa terras. Hoje, a esquerda revaloriza essa reforma, tá? Bem ou mal, o Peru é um país onde a concentração de terra, que está aumentando, passou a aumentar depois do fujimorismo, né, depois da ditadura de Alberto Fujimori, mas o fato é que não é uma concentração tão grande quanto em outras regiões do continente, né? Então, a reforma agrária que acabou sendo das principais medidas do velasquismo, porque depois se privatizou muita coisa, né? No fujimorismo houve muita privatização, mas o fato é que a reforma agrária, de alguma maneira, ficou. Ela talvez tenha sido o principal legado do fujimorismo, do velasquismo, né? Porque, por exemplo, a estatização dos bancos vai ser revertida, né? A estatização das minas vai ser revertida. A privatização depois de petroleiras. Então, muita coisa, mas no caso do agrário, ainda que as cooperativas não tenham dado certo economicamente, ainda que tenha tido esses problemas da comunidade com as haciendas, mas a reforma, de alguma maneira, ficou. Ela acaba ficando como um legado do velasquismo. Aí, outra coisa, o Velasco morre 2 anos depois da deposição, e como nós valorizamos muito mais os mortos do que os vivos, ele é super endeusado quando morre, né? Mas aí que está o detalhe. Depois disso, quando alguém é de direita no Peru e quer criticar o Velasco, diz para você assim, mas Velasco era militar. Mas Velasco era militar. Né? Como se pode ser militar, né? Na verdade, ele quer xingar o Velasco de esquerdista. Tá certo? Tem uma fala de ex-expropriados que fala assim, fala bem racista, tá, Bárbara? Não tem coisa pior do que negro com dinheiro, branco pobre e índio com poder. E Velasco deu o poder aos índios. Índio que ele fala é qualquer camponês. Tá? Então, professor, vamos dar aquele famoso salto temporal, né? Você já tinha comentado na resposta da pergunta anterior sobre o Bermudes, né? Logo depois ele vai ser seguido de novo pela Uniterre, toda aquela liberalização, né, que vai acabar levando ao modelo de reforma agrária cooperativista do Velasco Alvarado para um plano bem... exatamente. Então vamos falar sobre a ascensão do Fujimori, né? E queria que você aproveitasse e falasse mais assim, até porque a ascensão da ditadura do Fujimori, né, já que ele é eleito e depois se dá um autogolpe, nessa correlação que ele tem junto com o Sendero Luminoso. Ah, muito bom. Eu costumo brincar, né, que se eu fosse ministro do interior do Peru, né, o ministro do interior do Peru cuida da parte das cadeias, eu teria juntado o Fujimori e o Amal Guzmán na mesma cela. Acho que eles iam descobrir como é que eles se amam. Eles iam descobrir assim, uma paixão arrebatadora. Bom, o que acontece? O Sendero Luminoso ele é um grupo que se diz de extrema esquerda, né? Maoísta, ele na verdade é uma cisão do Bandeira Roja, que é uma organização maoísta. E qual é a característica do Sendero? O Amal Guzmán, que ele se chama Presidente Gonçalo, vocês podem andar aí no centro do Rio, tem lá umas pichações, né? Presidente Gonçalo vive, né?
que as pessoas não têm muita noção do que falam quando falam sobre Sendeiro Luminoso. O Sendeiro, ele tem uma coisa interessante, ele foi trabalhado nas universidades e o Guzmán levou 10 anos incubando o senderismo, organizando nas universidades, organizando lideranças para atuar justamente no meio agrário, porque para ele a reforma agrária do Velasco era apenas uma reforma capitalista e o Estado peruano era um Estado, como ele dizia, feudal, né? Já estava industrializando, mas tudo bem, vamos lá, né? E aí a ideia dele é organizar um movimento armado que não tivesse nenhuma aliança com outros setores de esquerda. Os setores de esquerda se uniriam a ele ou desapareceriam. Tanto que os ataques do Sendeiro são, inicialmente, eles têm 2 focos principais. Policiais, que eles queriam que o exército entrasse na briga. E é interessante porque a primeira ação do Sendeiro é no dia 17 de maio de 80. O que estava acontecendo? Eleições. Uma vez eu estava ouvindo um pessoal, tem um malandro aqui no Rio, chamado Igor Mendes. É um maoísta, andou preso naqueles movimentos lá de 2013. Vocês podem ler sobre ele num jornal chamado A Nova Democracia. Eu divulgo o que eu não gosto. O que eu não gosto tem que ser divulgado exatamente para as pessoas saberem do que se está falando. Eu lembro que uma vez, e aí eles estavam lá em 2013, comemorando a libertação do Igor Mendes, eu estava no IFIX, 2013, não, 2015. E aí o pessoal gritava, eleição é farsa, não muda nada não, o povo organizado vai fazer revolução. O que eu fico pensando é que o medo que esse povo tem de eleições é porque a pessoa pode não escolhê-lo, né? Bom, e aí o Sendeiro começa, a ideia era começar do campo, a moda maoísta, mas usar a cidade como complemento. Então você faz ataques no campo e, ao mesmo tempo, põe bombas na cidade, dinamita torres elétricas, né? Para você mostrar que você tem força. Aí, inclusive, houve uma ação do Sendeiro, e as ações deles normalmente eram extremamente violentas. Teve uma ação deles que eles, em 81, eles vão à delegacia de polícia, matam os 3 policiais da delegacia, o cidadão que estava fazendo a queixa, a mulher que ele estava acusando de ter roubado galinha dele, o marido dela e o filhinho deles. Essa era a organização revolucionária Sendeiro Luminoso. Eles tinham, só que acontecia uma questão aqui também. O governo, o exército peruano não se preparou para uma luta contra o Sendeiro Luminoso e há quem sustente até que haveria por parte do exército um certo desejo de deixar o pau quebrar, para que as pessoas meio que pedissem a volta, né? O governo do Belaúnde, um governo civil, né? O Peru numa crise econômica danada, e aí o sendeirismo ele vai ganhando força. A esquerda peruana, por outro lado, tinha um problema para combater o sendeiro, apesar de que o sendeiro matava muito dirigente de esquerda. Por quê? A esquerda tinha passado desde os anos 60 falando que um dia ia acontecer a revolução, um dia ia acontecer a luta armada. Então, como é que eles iam agora condenar a luta armada do sendeirismo? Então, você tem um crescimento do sendeiro entre 80 e 88 muito bem desenvolvido. E quanto mais a repressão aumentava, mais o sendeiro começava a ganhar corpo. Só que, embora o sendeiro tivesse uma projeção internacional e nacional grande, inclusive em 86 o sendeiro ganhou uma propaganda involuntária porque 230 sendeiristas foram assassinados pelo exército numa rebelião em 3 prisões em Lima. E isso foi
para eles, deu uma aura de martírio gigantesca, né? E repara que isso foi feito quando? O mandato do Belaúnde terminou em 85, Alan Garcia foi eleito, e o Alan Garcia prometeu negociar com a guerrilha. E o Sendero não queria negociar, o Sendero intensificou as ações exatamente para não ter que negociar e para forçar uma reação como aquela. Só que os senderistas tinham um pequeno problema. Quando eles chegavam nas comunidades, eles faziam um trabalho prévio, eles identificavam quem era o ladrão de galinha, se tem algum estuprador, se tem... E aí eles tomavam a cidade e matavam, digamos assim, os marginais da comunidade. Matavam o bêbado, matavam o ladrão de galinha, matavam o estuprador. Então o povo gostava. Só que logo depois o Sendero começava a exigir, primeiro, que os presidentes de comunidades renunciassem porque eram do antigo Estado. Se não renunciasse, era assassinado. Segundo, começaram a exigir que os camponeses só plantassem para a subsistência da comunidade. Ora, esse campesinato peruano, ele vende e troca produtos para ele não ser muito radical desde o Império Incaico. Então, como é que você vai convencer o cara? Tem um momento que o cara, eu tenho um camponês lá que ele pergunta, tudo bem, mas quem vai... O que a gente vai com a batata que a gente vai colher? Aí isso o partido decide. Né? Então, houve rebeliões camponesas contra o Sendero em 83. Uma delas, Lucanamarca, foi respondida com um mega massacre de 69 camponeses mortos, homens, mulheres e crianças. Inclusive, o Abel Guzmán diz uma coisa que parece coisa assim das nossas PMs brasileiras, né? Ah, houve excessos. Né? Houve excessos. Então, aí você tem... Só que, conforme o Sendero vai intensificando essa ação, e aí você tem momentos que os camponeses estão entre dois fogos, porque a Marinha começa a atuar também, e aí os camponeses, você tem comunidades que sofrem ataques do Sendero e dos militares. Só que você tem determinadas regiões que os militares começam a organizar as rondas campesinas. Aliás, em alguns lugares, como em Apurimac, as rondas contra os senderos se organizam espontaneamente. É uma organização da comunidade. A comunidade campesina tem uma frase do senador André Luna Vargas, era senador na época, tem uma frase de uma carta que ele recebe que o cara diz assim: vamos plantar contra a vontade do sendeiro, vamos plantar à luz da lua. Nossas balas acabam, nossas pedras não. Tem um episódio muito pesado, o Sendero tinha controlado uma comunidade, isso é mais no fim da década de 80, e aí os camponeses vão ao quartel pedir ajuda. E os militares negam. Não, vocês são zona roja, vocês são zona vermelha, vocês estão atraindo a gente para uma cilada. Então, beleza. O que acontece? O que os senderistas, o que os camponeses fazem? Matam os 9 senderistas à pedrada, cortam as cabeças deles, colocam dentro de sacolas e despejam na mesa do comandante do quartel. Beleza? É claro que essa questão do sendero, ela vai envolver também outras coisas. Você tem guerras dentro das comunidades, às vezes, ou entre comunidades. Tem um monte de coisas. Mas o mais importante aqui é pensar que, mais do que o trabalho da direção da inteligência contra o terrorismo, e muito mais do que a repressão militar do Exército e da Marinha, quem derrota o sendero, quem obriga o sendeiro a atuar mais na cidade, a se expor mais, a sair, digamos assim, da sua zona de conforto, é, em muitos casos, o campesinato. É o cara que tem 1 hectare de terra, que ele organiza a ronda campesina dele lá no interiorzão do Ayacucho, que foi o berço do senderismo, e expulsa os senderistas, não apenas de lá, mas do planeta Terra. Bom, o governo do Alan Garcia
Garcia, quando ele é eleito, Guilherme, ele é eleito pelo APRA, né? E tem um discurso, ele promete, ele congela preços, que era uma coisa que se fazia muito na época, né? O Sarney fez aqui, Alfonsín fez na Argentina, e o Alan Garcia, ele promete, inclusive, pagar as dívidas do Peru, usar só 10% de exportações para abater as dívidas, né? Suspender o pagamento da dívida externa. Só que aí, no começo, ele tem uma situação relativamente confortável, mas logo depois, com o congelamento de preços, você tem o desaparecimento dos produtos, a hiperinflação dispara, e depois dessa reação contra os senderistas, ele perde o seu prestígio internacional também, e aí ele tenta ainda estatizar os bancos. Repara, estatizar os bancos em 87. E aí há uma reação da direita peruana que, se ela antes não conseguia 30% dos votos, ela vai conseguindo se organizar mais. E aí começam os outsiders a aparecer na política peruana, né? O Ricardo Belmonte, que é um cara da televisão. E aí eu tenho, nesse crescimento da direita sobre as bandeiras neoliberais, as eleições de 90. Além do Sendero, tem um outro movimento que eu esqueço de falar, que é o movimento revolucionário Tupac Amaru, que é um movimento que nasce em 84, segue uma linha de guerrilha mais tradicional, mais clássica, né? Não tão violenta quanto o Sendero. E detalhe, Sendero Luminoso e Tupac Amaru se enfrentam em disputas pelo controle de zonas produtoras de coca para a produção de cocaína. Aí já na selva amazônica, né? A atuação senderista é na serra, na selva. Agora tem uma coisa interessante. Lugares que as rondas eram mais tradicionais, como Cajamarca, que as rondas campesinas já tinham um histórico de atuação, o Sendero não pôde entrar, porque não teve quem... Não dava para fazer aquele trabalho que a justiça chegou agora. A justiça campesina já estava organizada, né? Então, o senderismo, ele vai crescendo. Eu lembro que eu perguntei uma vez para a professora Isabel Rime, professora Isabel, o que a senhora pensava? Dava para o Sendero ter derrubado o governo? Ela disse não. Mas o que a senhora pensava em 89? Eu andava com o meu passaporte da minha filha na bolsa. Tá? Então, houve um momento, 89 e 90, que se imaginava que o Sendero poderia tomar o poder. Porque a partir de 88, o que o senderismo passa a fazer é o que o Guzmán chama de equilíbrio estratégico, ou seja, intensificar mais os ataques nas cidades. A ideia dele era que os Estados Unidos pudessem invadir o Peru, olha que cabeça interessante, para que a partir daí a esquerda se juntasse com ele. O problema é que ele tinha, assim, a organização tinha um mau hábito de matar lideranças de esquerda. As pessoas têm um certo preconceito contra serem assassinadas, né? Não gostam muito. Em 90, você tem eleições. A esquerda, que poderia ter até feito o presidente, né? O candidato era o Alfonso Barrantes, né? O prefeito de Lima, mas ela se dividiu. O APRA lançou o candidato, e aí você tem dois candidatos neoliberais, e chegam ao segundo turno. E o Vargas Llosa perdeu porque falou a verdade. O Vargas Llosa disse: vou promover um choque econômico pesado, vou implantar medidas neoliberais. Esse país está brincando de socialismo há 20 anos. Chega. Perdeu a eleição. E o Fujimori fez a mesma coisa. O Fujimori chegou ao poder em 90. Já havia um plano chamado Plano Verde, né? Delineado em setores militares, no sentido de dar um golpe de Estado. O Fujimori fazia o discurso da antipolítica, né? Então, muito parecido. Aliás, o atual presidente da República, em 93, ele defendeu, quando deputado federal, o atual presidente do Brasil, quando ele era deputado federal, ele defendeu que o Congresso deveria ser fechado. Quando ele foi confrontado, ele disse: não, é que eu admiro muito Fujimori. E, de fato, quando Fujimori fechou o Congresso em 92, ele fechou o Congresso
e o judiciário. Ninguém reclamou, ninguém foi para a rua falar contra. E o Fujimori depois, Guilherme, ainda ganhou um prêmio. Ele fechou o Congresso em abril. Em setembro, Guzmán foi preso. Sem um tirinho. Foram 4 anos de investigação. Você prende um, solta, prende de novo, solta. Nada de bater, nada de matar, né? Até que chegaram na casa do Guzmán. Oi, boa tarde, o senhor está bem? Senhor, por favor, o senhor quer fazer uma visitinha com a gente? Digamos assim, o senhor está convidado, né? O Guzmán foi preso e aí o Fujimori pôde fazer o que queria com o Guzmán, né? Detalhe que ele foi preso a um quarteirão do quartel central que estava procurando ele, né, em Lima. Exatamente. Melhor esconderijo é a cara do sujeito, né? Lima tem 1/3 da população do Peru. E aí, ele é preso, e aí o que o governo faz? O governo fala para ele o seguinte, o Vladimiro Montesinos, que é um mafioso maior do fujimorismo, fala para ele assim, olha, o senhor organiza um congresso aí dos senadores que estão presos e peça paz. E o Guzmán aceitou. Ele pediu paz ao Fujimori. E o Fujimori disse, não! Só que os anos 90 não eram os anos 70. Não dava para, como no tempo do Velasco, você dar um golpe e ficar por isso mesmo. Houve pressão internacional, então o Fujimori convocou uma constituinte. A constituinte deu a ele o direito à reeleição, a Constituição foi aprovada em plebiscito. É a Constituição que vigora no Peru hoje. É a Constituição da ditadura de Fujimori. Já passaram governantes mais de esquerda pelo Peru, né? Mas até hoje o que vigora é a Constituição fujimorista. E o fujimorismo tem muita força no Peru. Por quê? Os cortes neoliberais fizeram a inflação despencar. Com recursos da privatização, eles fizeram o FUNCODES, né, que é o Fundo de Apoio a Desempregados. E o Fujimori, ele ia nos lugares assim do Peru que ninguém jamais tinha botado o pé. Aquele pueblito assim a 15 mil metros de altitude, claro que 15 mil metros eu estou exagerando, né? Mas aquele pueblito lá de Ayacucho que jamais o presidente ele ia. Então vai banda de música, inauguração e tal. E o Fujimori foi reeleito com uma certa facilidade. Em 96, a formação importante da guerrilha no Peru, que é não o Sendero, mas um amigo meu brincava na época e dizia, bom, Fujimori ele colocaria, se pudesse, a execução de todos os guerrilheiros. Recentemente, os militares foram declarados heróis, né? Só que a partir de 97, o Fujimori não tem mais 2 fantasmas que o ajudavam muito, que é a guerrilha. Não, ainda tem movimentos, ainda tem... Até hoje tem brotes que se reivindicam um sendero luminoso no Peru. Embora o Abel Guzmán fale que o que ele queria, falava, né? Que ele queria a paz. Não tem mais a guerrilha e não tem inflação. Então, aí as ações que o Fujimori comete a partir do golpe começam a aparecer mais. Né? Massacre de La Cantuta, de um professor universitário, 9 estudantes, o processo de esterilização forçada das mulheres índias, né? Então, isso tudo começa a aparecer. E no ano 2000, o Fujimori, Vocês estão indo muito rápido, Guilherme. Qualquer coisa você interrompe. No ano 2000, o Fujimori resolve disputar um 3º mandato. E ganha. Só que pouco tempo depois pintam os chamados Vladivídeos, que são denúncias porque, mesmo para as Forças Armadas peruanas, estava desgastante apoiar o Fujimori. Né? Não tem militares diretamente no governo, mas estava desgastante porque haviam várias denúncias, houve vários
Houve até ensaios de movimentos militares contra o Fujimori, né, como o do próprio Ollanta. O fato é que aí, com o que é o Vlad Vídeo? Vídeos que mostravam Vladimir Montesinos comprando, né, um ex-capitão do exército muito mafioso, comprando deputados. E aí o Fujimori voa para o Japão e manda a renúncia dele por fax. Aí cai a ditadura do Fujimori. O Peru, desde 2001, tem governos eleitos, né? Apesar de que, a partir de 2016, ninguém conseguiu completar um mandato, né? Você teve 3... Kuczynski, teve um outro que governou... Teve o Kuczynski, depois o Vizcarra, que era o vice. Teve um outro que eu esqueci o nome, que governou 2 dias. E teve mais um que até a minha amiga foi vice-ministra dele, a professora Isabel. 4 presidentes nos últimos anos. Agora, o modelo neoliberal, isso aqui é importante, o modelo neoliberal implantado pela ditadura do Fujimori, ele continua vigorando no Peru. A Constituição é a dele, o país privatizou muita coisa, o país retirou muito apoio ao social, tá? E a consequência disso é uma pobreza muito grande. E daí que o fujimorismo, embora tenha uma força muito grande em Lima, né? A Keiko, filha do Fujimori, se candidatou 3 vezes, ganha sempre em Lima, mas perde no interior. Como perdeu agora para o Pedro Castilho, né? Então era mais ou menos isso tudo. Então, professor, já estamos aqui nos encaminhando para o final. O senhor poderia deixar umas só uma coisinha rápida que eu esqueci. No meio disso, o Alan Garcia voltou à presidência ainda, tá? Em 2006. E no governo dele você tem 2 coisas interessantes, que é interessante historicamente. O massacre de Bagua, que foi... Havia um protesto contra a privatização de terras comunais dos índios da Amazônia. E aí não se sabe quantos campesinos foram mortos, mas 24 policiais também foram mortos. Não sei por que se revogou alguns decretos logo depois, né? E o Alan Garcia é um dos vários ex-presidentes peruanos enrolado, né, Guilherme, com a empreiteira Odebrecht. E quando ele ia ser preso, ele resolveu se suicidar em 2018. Sim. Fala, Bárbara, desculpa interromper. Não, imagina. Ia pedir para o senhor deixar aqui umas indicações de leitura para quem se interessar pelo assunto, quiser saber um pouquinho mais. Ah, tá legal. Bom, eu vou colocar algumas coisas mais assim, para iniciar as pessoas, né? Então, tem um livro que eu gosto... Desculpa. Tem um livro que eu gosto muito, Breve História do Peru Contemporâneo, Henri Peazzi Garcia, tá? É um livro assim... Aliás, não, desculpa, é Franco, é o irmão dele. Frank Peazzi Garcia. Um outro, aqui sim, do irmão dele, Henri Peazzi Garcia, El Ocaso del Poder Oligárquico, que mostra exatamente a ascensão do velasquismo. Eu recomendaria também um outro, História Contemporânea do Peru, de Marcos Cueto, que foi até meu conhecido aqui, faleceu recentemente, e Carlos Contreras, tá? Bom, sobre reforma agrária, eu não posso não recomendar, né? Eu recomendaria A 7 anos da reforma agrária, que é um balanço que é feito em plena década de 70 pelo Mariano Valderrama, e um livro que é um livro muito polêmico, mas que eu acho que vale a leitura, Cuentos Feos da Reforma Agrária, de Henrique Mayer, né? Sobre Sendero Luminoso, eu gosto muito La Quarta Espada. La Quarta Espada é... Ai, caramba, que é um autor agora disso, gente. La Quarta Espada é Santiago Rocagliolo. Santiago Rocagliolo, La Quarta Espada. Então, são esses as minhas recomendações. Tem um filme muito interessante
que até a professora Isabel Remy participa, Tierra, que é um depoimento sobre o processo de reforma agrária, muito legal, tá? E são esses, né? São essas dicas assim, que a gente pode passar nesse momento. Obrigado, professor Vanderlei. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente e, obviamente, nossos ouvintes. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima, até a terceira temporada. Até a próxima temporada. Que vocês tenham gostado da segunda. E é isso. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, Guilherme. Tenho 3